Olá, bem-vindo à nossa aula do canal Vida Sensacional, onde eu vou falar sobre essa mesa aqui, sobre a mesa sensacional, sobre os recursos que ela tem, como a gente consegue fazer o desbloqueio energético dentro dela, as dimensões em que ela vai trazer esse desbloqueio e o que a gente chama aqui, né, dos ferramentas, das ferramentas, dos elementos da mesa, o que cada comando desse vai trazer, tá? Dentro de alguns exemplos aqui. Então, essa aula é para quê? É para que você conheça os benefícios da mesa. Esse é o grande objetivo disso, tá? Eu me chamo Carolina Pfeffer. Nesse perfil eu vou ensinar através da radiestesia como a gente pode eliminar os bloqueios energéticos, como a gente pode, né, dessa forma, curar a nossa alma de tantos traumas, de tantos lixos que estão por aí sempre nos condicionando, nos dizendo que nós não somos capazes, que nós não conseguimos. Essas interferências que estão sempre nos privando de ter saúde, de ter prosperidade. Então, quando a gente limpa, a gente desbloqueia isso daí, a vida flui de uma forma muito mais fácil, tá? E a gente consegue renovar os nossos relacionamentos, consegue ter a prosperidade, consegue ter uma vida feliz e plena. Não é aquela coisa que sempre fica faltando um pedaço, tá? Então, esse é o objetivo aqui da mesa sensacional, é trazer o resultado para que a gente consiga sempre um grau maior de equilíbrio, um patamar maior da nossa consciência, tá? Então, aqui eu vou compartilhar com vocês o resumo aqui, né? Mais ou menos um sumário de como vai ser essa aula, tá? Então, para quem é essa aula? Para quem quer saber como funciona, tá? Os benefícios da mesa, a possibilidade, tá? Isso aqui não é um resumo do curso, não é o manual de como usar. O manual de como usar, ele vai estar no terceiro módulo do curso, esse manual aqui. Então, tem que passar por todo um conhecimento, tem que passar por vários degraus aí, para chegar o momento de você aplicar os conceitos aqui, tá? Então, isso daqui não é um resumo do curso, não é uma forma de fazer, não adianta você imprimir a mesa ou achar alguém que imprima de alguma forma para executar. O que adianta é você entender os benefícios e fazer do jeito certo. Porque fazer meia boca e fazer mais ou menos só vai trazer mais desequilíbrios, é só isso que a gente vai conseguir, tá? Então, como funciona, né? Como todas as mesas de radiestesia, ela funciona à distância, tá? Como que a gente vai sintonizar a pessoa? Através do que a gente chama de endereço energético ou testemunho. Tinha uma época que eles chamavam bastante de testemunho, né? O testemunho como funcionava? Era um pedaço de cabelo ou uma fotografia da pessoa, tá? Eu prefiro o nome completo e a data de nascimento. As informações são suas, né? Eu trabalho com aquilo que você me trouxer. Então, quer dizer, se por mais que você tenha alguns problemas bem complicados, eu posso chegar a intuir isso, né? Essas questões aqui na mesa. Mas eu não consigo, vamos dizer assim, eu não vou passar por cima do teu livre-arbítrio e não vou equilibrar, não vou, vamos dizer assim, trabalhar com as questões que você não me trouxe. Por quê? Porque é uma questão de respeito, é uma questão sempre de um trabalho bastante responsável, tudo isso daqui. Não pode fazer para outra pessoa que pode decidir por si mesma. Ou seja, assim, eu posso fazer para o meu namorado, para o meu marido, para o meu filho. Que idade tem? Eles estão, assim, em coma? Eles estão em alguma situação mais complicada? Eles podem falar sim ou não? Mas se eu perguntar, vai falar não. Mas por que vai falar não? Porque tá numa fase muito difícil, tá revoltado, tá isso. Depende, tá? Depende muito, assim, da situação, do que acontece. Às vezes uma pessoa depressiva não tem mesmo como dizer sim para alguma coisa, então depende, tá? A mesa, o que ela vai fazer? Vai medir, analisar, cuidar e resolver, equilibrar. Não vai obrigar nem você, nem a outra pessoa a ser diferente, porque há respeito pelo livre-arbítrio, tá? Isso é sempre muito importante. Quem não respeita o livre-arbítrio é o ladrão, é o obsessor. Nós aqui respeitamos o livre-arbítrio. Por quê? Porque eu não quero atrair, eu não quero me tornar obsessor de ninguém, né? Não é esse o meu objetivo. E o que eu preciso para o atendimento?
Autorização é o principal. Aí os dados da pessoa, né? Nome completo, data de nascimento. Deixa eu só tirar aqui. O que perguntar e benefícios. Então aqui eu vou trazer alguns exemplos, tá? De como a gente pode trabalhar com a mesa. Eu sempre começo, aqui inclusive tá dentro do manual, a pessoa, quando eu vou fazer a mesa, eu preciso estar em equilíbrio, o operador da mesa precisa estar em equilíbrio. Por quê? Já comentei aqui em algum vídeo, né, do canal, a questão de que se eu estou numa frequência elevada, se eu estou preparada, se eu estou, de certa forma, equilibrada, eu consigo que as frequências menores não me atinjam. Se não, eu faço uma mesa para uma pessoa que está com um problema determinado e esse problema entra em sintonia comigo. Por quê? Porque a gente tem, né, um monte de sintonia ainda, né? Poxa, como que eu identifico se alguém tá com inveja, com raiva, porque eu tenho, de certa forma, esses elementos dentro de mim. Então eu consigo identificar isso no outro, porque eu sei, né? Eu tenho esse plugzinho em mim. Então isso é bastante importante, tá? Estar em equilíbrio em primeiro lugar. Depois, fazer a sintonia com as equipes espirituais. Porque quando eu vou lá perguntar, né? A pessoa está com dificuldade no relacionamento familiar aqui. Quando eu vou perguntar o que vai acontecer, não vou ser eu, da minha cabeça, da minha vontade, que vou estar equilibrando, tá? A gente sempre vai pedir para que o ancoramento espiritual faça o seu trabalho, acima do nosso também. Nosso trabalho, nossa parte, é a parte energética. Mas nós sabemos que nós não somos só corpo e energia, seja lá o que, corpo e mente. Nós temos corpo, mente e espírito. Nós temos corpo, mente e sentimentos, e assim vai. Então, aqui na mesa, eu consigo trabalhar algumas dimensões, mas o que está além da minha capacidade, ou da minha visão, ou mesmo daquilo que eu posso trabalhar aqui no energético, o espiritual é que vai assumir o controle, tá? A gente sempre pede. Por quê? Porque, acima de tudo, precisa trazer mais o equilíbrio e não a nossa vontade sobre as coisas. Então, a primeira pergunta é: o que necessita, né? Qual ferramenta que vai trazer equilíbrio antes das perguntas? Isso é bastante importante, porque se a pessoa está cheia de influência externa, ela não vai conseguir. A gente vai pegar primeiro as influências externas e até chegar naquilo que é da pessoa. Então, para isso que serve essa pergunta aqui. Aí aqui, dentro desse exemplo, né, dificuldades no relacionamento familiar. A pessoa chega e fala assim, só tenho isso, dificuldade no relacionamento familiar. Não me dá muitos detalhes. Precisa dar, não precisa dar, depende de cada pessoa, tá? Ok. Vamos supor aqui que a primeira ferramenta seja corte de laços e depois foi feito o equilíbrio nos chakras. Então, poxa, a primeira ferramenta dentro de relacionamento familiar foi corte de laços. Então, eu vou explorar isso daqui dentro das perguntas extras, que, para quem faz o curso, né, sabe que dentro dos protocolos existem as perguntas extras. Para quê? Para a gente aprofundar isso dali. Então, o que deve ser ajustado para retirar os hábitos que podem restaurar os laços negativos? Se a pessoa não me traz nenhuma informação, só isso, eu vou por aquilo que a mesa me traz. Se ela me traz corte de laços, poxa, eu tenho uma dificuldade no relacionamento com quem? Com a minha mãe, com meu pai, com os meus primos, com os meus avós, por causa de laços negativos. Laços negativos são aqueles que algum dia foram estabelecidos, agora não servem mais, mas que estão ali atrapalhando, tá? Então, o que precisa retirar, né, nos hábitos? Porque se eu já tenho um relacionamento ruim com um primo meu, eu vou aqui e equilibro, faço esse corte de laços, mas eu me acostumei já faz muitos anos que eu nem olho na cara, que eu não falo com ele, que eu não gosto. Então, eu preciso retirar esse hábito para que ele não faça mais sentido, para que eu possa de fato cortar os laços. Ah, mas é que eu não faço isso porque é uma pessoa tóxica. Ok,
Ok, às vezes você precisa mesmo estabelecer limite, e dependendo do relacionamento é muito difícil, você precisa estabelecer um limite mais duro. Ok, mas agora você está consciente disso, entendeu? Não é assim, não olho na cara porque não sei, não suporto, detesto, mas é não olho na cara por quê? Porque eu preciso estabelecer um limite mais rígido porque essa pessoa não dá. Ok, pronto, agora você tem consciência, você tem uma motivação diferente, né? E aos poucos, isso daqui vai sendo equilibrado, mas às vezes a gente precisa, né, de um espaço, de um tempo. Então, ok, faz parte do processo. Contanto que ele esteja consciente, vamos dizer assim, o equilíbrio está sendo feito, tá? A partir do momento em que você simplesmente passa a tratar mal alguém, do nada, quero mesmo, não quero cancelar essa pessoa da minha vida. Por quê? Não sei, não sei. Eu posso, eu faço. Então, quer dizer, você está fazendo ali a coisa de forma inconsciente. É um bloqueio que você está gerando. É diferente de falar assim, olha, não dá mais. Essa pessoa aqui precisa de um basta. Por quê? Por causa disso, disso. Então você traz a luz da razão para a coisa. Ok, então eu vou deixar ela afastada. Por quê? Porque eu preciso de um tempo, né? Eu preciso de um tempo aqui, já que é família, não consigo nunca mais ver a pessoa, então eu preciso de um tempo para me afastar, para eu conseguir entender, para eu conseguir, vamos dizer assim, reavaliar de que forma que eu vou fazer. Então, é um processo de consciência acima de tudo, tá? Então, os hábitos têm a ver com isso, com hábitos inconscientes e hábitos conscientes. Mas aqui a próxima pergunta. Ó. O que deve ser ajustado para desconectar o atendido de sentimentos que podem restabelecer laços negativos? Os nossos sentimentos, eles são bastante poderosos, tá? Nós podemos ter laços negativos com as pessoas porque nós temos, vamos dizer assim, uma raiva que tá ali, tá vibrando na gente, tá ali o tempo todo, e ele não nos deixa, essa raiva não nos deixa fazer as pazes, tá? E ela vai fazer o quê? Ela vai trazer lembranças, ela vai se aliar, o sentimento vai se aliar com a mente e vai buscar lembranças do porquê, do motivo você tem que simplesmente ter um relacionamento ruim com tal pessoa. Então você está reforçando aqui o laço negativo. O que nós íamos fazer nesse mundo? Né? Dissolver esses laços negativos. Se eu não suporto tal pessoa, que pelo menos eu respeite essa pessoa. Tá? Respeito ele lá, ele aqui. Ah, mas ele não me respeita. Então você impõe respeito, você impõe limite. Ah, mas ele me tira sarro quando eu faço isso. Seja firme. Às vezes esse é o maior desafio, tá? Por quê? Não tem outra forma. Eu não quero gerar mais karma negativo pro meu lado. Eu não quero gerar mais problema. Ok. Então, se o outro é desagradável, eu devolvo o desagradável dele para ele. Pronto, acabou. Chega um momento que vai cansar. Chega um momento que isso fica só na conta do outro, porque cansa. Brigar sozinho cansa, tá? Mas enfim, o que é isso daqui? Tirar sentimentos, limpar as lembranças, limpar programações inconscientes, tá? Para quê? Para que você não tenha tanta dificuldade no relacionamento familiar se você tem essa disposição de melhorar. E para que a gente faz essas perguntas extras aqui? Qual é o motivo delas? Qual é o motivo de existirem os protocolos? Para que a solução, que seria essa nova frequência, se estabeleça, tá? Eu posso ter uma frequência muito boa no meu lado espiritual, excelente, maravilhosa. Mas quando eu saio lá, por exemplo, da minha igreja, eu sou super impaciente no trânsito. Então, eu tenho uma frequência muito boa aqui, mas em relação a tratar com as outras pessoas, a minha frequência é bem baixa. Em relação sabe, outros aspectos da minha vida, minha frequência é mais baixa. Então, a minha frequência média, ela vai baixar. Não adianta, não tem que segurar ela lá em cima. Então, a gente vai limpando esses blocos para que a frequência ela vá subindo de forma consistente e permanente. Então, aquilo que me atrai sentimentos baixos não fazem mais sentido. Hoje eu tenho consciência, hoje eu enxergo, não vou ter essa vingança contra esse meu familiar. Por quê? Porque eu tenho consciência da consequência, tá? Então é sempre assim.
é sempre para uma maior consciência e é sempre para uma maior evolução. Poxa, dificuldades, né, com pai e mãe travam a vida, travam, mas às vezes a gente precisa do quê? De distância, a gente precisa de limpar isso daí de forma muito profunda, porque existem muitos sentimentos envolvidos, lembranças dolorosas envolvidas. Então, o que a gente vai buscar aqui? O equilíbrio, tá? Não preciso, né, vamos dizer assim, ser o fã das pessoas que eu não gosto, mas eu preciso ter o quê? Respeito e honrar, né? Ok, você faz parte da minha árvore genealógica, mas, né, não quer dizer que a gente precise aí se trombar tantas vezes, tá? Então, esse é um primeiro exemplo. Aí, o segundo exemplo aqui da prosperidade financeira. Vamos supor que essa pessoa simplesmente trouxe esse tema, tá? E a primeira... E quando eu pergunto, né, qual a ferramenta, qual o elemento da mesa que vai servir, que vai ser bom, útil, adequado para restabelecer o equilíbrio nessa área. O primeiro ele indicou chama violeta. O que é a chama violeta? Ela faz uma limpeza, transmutação. Depois foi a retirada de chips. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre a questão dos chips, o que seria chips, mecanismos de controle. Com o que? Com a espada de São Miguel. E daí eu já estou buscando também a proteção de São Miguel Arcanjo, estou buscando um amparo aqui dele. E depois, por último, foi feito equilíbrio de chakras. Então, vamos dizer assim, primeiro foi a chama violeta. Então, quer dizer, tem energia ruim ali desqualificada, que está bloqueando a minha prosperidade financeira. Então eu pergunto, o que deve ser ajustado para desconectar o atendido de crenças negativas sobre a prosperidade? Poxa, se eu tô aqui, preciso de limpeza, outra limpeza, e pediu São Miguel também, ele traz o corte, ele traz, né, cada um para o seu lado, ele traz proteção também. Então deve ter crenças negativas ali no meu mental, que está travando a minha prosperidade. Aqui, ó, o que deve ser ajustado para desconectar o atendido de sentimentos que ancoram essas crenças negativas. Né? Eu posso perguntar, né, de 0 a 100, o quanto que as crenças negativas bloqueiam a prosperidade, de 0 a 100, o quanto que paradigmas, programações inconscientes travam a prosperidade, o quanto que sentimentos, uma autoimagem deturpada pode travar essa prosperidade. Então eu vou avaliar o que está sendo pior aqui, tá? O que está puxando isso para baixo. Pode ser uma autoimagem, né? Não tem dentro da família, dentro dos grupos, né? Aquela pessoa que é mais organizada, é mais certinha, o outro que é desastrado, que sempre faz tudo errado. Se eu sempre faço tudo errado, então, né? Como adulto, eu posso esperar alguma coisa diferente de mim, tá? Então, limpar isso daqui, para que a prosperidade venha com menos resistência. Porque se eu tiro não só as crenças, mas aquilo que ancoram essas crenças, então eu tenho um ganho maior aqui. Aqui dentro desse protocolo, ó, tem essa página 3 aqui, é inteirinha com perguntas. Vai usar todas as perguntas? Não. Porque, como eu falei, às vezes a gente avalia e quando a gente tira as crenças negativas, já tem um grande ganho. Né? Eu vou trabalhar essas crenças nos sentimentos, nas lembranças, olha, em frases de família, isso é bastante potente, né? Se eu escuto desde que, antes, né, de nascer, que nós somos pobres, mas somos felizes, então qual é a perspectiva que eu tenho da minha vida, né? Ou eu sou pobre ou eu sou feliz. Eu escolho, aliás, ou eu sou pobre e feliz, ou eu sou rico e infeliz. Eu escolho ser pobre e feliz. Então, essas frases da família são muito pesadas, elas estão lá no fundo. Então, a gente tira isso daí. As frases, quais frases das famílias, né? Que é tão complicado assim, que embasam as minhas crenças, que consolidam ali o quê? Uma prosperidade ruim. E daí, equilíbrio dos chakras. Às vezes, a gente tem uma ideia, assim, né? De que os chakras, eles... é aquela coisa, assim, meio de hippie, né, e tal.
Os chakras, eles são pontes entre o meu corpo emocional, a minha dimensão emocional e os meus chakras, vamos dizer assim, o chakra cardíaco. Então, o meu chakra cardíaco, ele é capaz de ter empatia, de receber essa sintonia, esse amor, a partir do momento que o canal do meu corpo emocional está livre. O meu corpo emocional, ele também tem que estar sadio, porque senão nem ele vai conseguir sentir, né, esses sentimentos bons de amor, de alegria, de felicidade mesmo, de simpatia pelo outro. Ok, se o meu corpo emocional, apesar de estar sadio, eu não consigo sentir isso, os chakras são pontes. Então, aí, eu quero trazer aqui uma imagem, ó. Isso daqui é uma ponte, ó. Olha só, aqui começou uma, duas, três faixas. Aí aqui diminui uma faixa, ó, tá vendo? A galera vai pra lá. Aí lá na frente tem 3 faixas. E lá na frente mesmo tem 2. Então é isso. Quem já passou por um congestionamento, ficou horas no congestionamento, sabe que diferença faz uma ponte interrompida e uma ponte que está fluindo o fluxo, o tráfego, tá? É isso daqui. Às vezes as coisas não fluem na vida por chakras. Mas por quê? É só o chakra? Não. Eu tenho que limpar também o meu corpo mental, o meu corpo emocional, para que esse tráfego aqui que está vindo, ele venha com qualidade melhor, né? Imagina só, tem diferença entre um monte de carro do jeito que está aqui, um monte de caminhão, um monte de ônibus, um monte de bicicleta, de motocicleta, tem muita diferença, né? De que tipo de congestionamento que eu estou falando. Se o meu corpo emocional, nesse caso, está cheio de sentimentos, né, que me apegam à pobreza, então o que o chakra vai carregar para mim? Mais sentimentos de amor à pobreza, nesse caso, né? Então é isso, tá? O que vai passar por essa ponte também interfere. Mas, por melhor que seja, pode vir aqui um caminhão de dinheiro, esse amarelinho aqui, vamos supor que ele esteja cheio de dinheiro. Mas ele não vai chegar lá no fundo tão cedo, porque o trânsito tá ruim. Por quê? Porque o chakra que era para estar assim, ele tá assim, né? Tem os 2 caminhões quebrados ali naquela ponte. Então, não chega, tá? Então, é para isso que a gente desbloqueia chakras também, tá? Aí, no caso aqui, nosso outro exemplo, né? Para limpar um trauma, vamos supor um trauma específico, né? Foi feito sintonia com o anjo da guarda, vai ser colocada a pessoa nos gráficos pelo tempo certo, o gráfico certo, tudo mais. E depois foi feita a sintonia com a centelha divina, que é a nossa porção divina. Ok. Perguntas extras, né? O que deve ser ajustado para limpar os sentimentos negativos que podem restaurar os blocos energéticos do trauma? Porque o sentimento, gente, a coisa pode estar assim, uma paz na vida. Mas se você tá com raiva de alguém, aquele sentimento ele fica te cutucando para você criar uma guerra. A lembrança também, né? O que é um trauma? Ele é uma coisa ruim que aconteceu, mas também ele tem muita interpretação aqui também, tá? Muita interpretação. Como que eu vejo o que aconteceu, tá? Como que eu vejo o contexto daquilo que aconteceu comigo. Isso também é bastante relevante, tá? Para o trauma ter um peso 10 ou ter um peso 100 na minha vida, né? Se eu vou sempre estar relembrando, reforçando essas lembranças vingativas, essas lembranças negativas, então o peso dele sempre aumenta, tá? Então é por isso que a gente tem que ir limpando as raízes da árvore frondosa, né? O trauma é como uma árvore que ela foi plantada há muitos anos atrás. Ela já tem raízes profundas, ela tem galhos grandes, longos, só que para que a gente consiga derrubar essa árvore, a gente precisa arrancar as raízes. E aqui, ó, as formas pensamento, a interpretação que nós tivemos daquilo tudo, tá? Que ainda está rondando. E essas formas pensamento, às vezes, elas modulam a nossa autoimagem, tá? Quando você se olha no espelho, você não olha para você no espelho, você olha através daquela forma pensamento que sempre fala assim, olha só como, né? Você não merece, olha só,
né, daquilo que aconteceu com você, não dá para esperar muita coisa. Ela tá sempre ali enchendo o saco, tá? Então, para limpar tudo isso daqui, para quê? Para que a solução se estabeleça com mais força, tá? Tenha mais força do que aquela árvore bem antiga que já tá lá há muito tempo. Um outro exemplo aqui, né, dos vícios, né? Poxa, me faz mal, mas eu não consigo deixar de fazer, tá? O que acontece aqui da questão dos vícios? Às vezes a gente acha que o pior vício são aqueles químicos, mas existe também, né, o fato de eu não conseguir parar de comer o chocolate, apesar de que eu já estou entendendo que já deu por hoje, né, que vai me fazer mal, mas eu não consigo. Eu não consigo parar de falar mal do outro, uma fofoquinha para mim é irresistível. Então são vícios, tá? Pode ser aqui, né, o salto temporal, levar para vidas passadas, e daí eu sempre pergunto, né, qual ferramenta, o que aqui para vidas passadas? Pode ser um ativar perdão lá na vida passada. Também tem outro vídeo aqui no canal que eu falo, né, tudo acontece no presente. Hoje eu tenho esse vício, tá? Ele vai tirar as raízes antigas. Eu entendo que eu não preciso comer um monte de chocolate. Eu entendo que eu posso diminuir isso da minha vida e não vai me fazer mal. As raízes disso, como aquela árvore antiga, é que vão ser tratadas quando a gente fala em vidas passadas, tá? Quando a gente derruba as raízes, corta as raízes, a árvore para de ser nutrida, então é muito mais fácil, tá? Então, dentro aqui das ferramentas, o que vai ser usado para limpar essas vidas passadas? Pode ser usado também um investigador, que é um material extra, que eu vou perguntar no material extra, porque eu preciso às vezes de mais detalhes. Para quê? Para esclarecer a pessoa. Às vezes pode dar lá no material extra que causas negativas, pode colocar lá, amigos. Então, poxa, será que eu não consigo me livrar desse vício porque eu tenho algum amigo que sempre me puxa para o mesmo lugar? É um aumento de consciência, tá? Então, aqui as perguntas extras, né? O que deve ser ajustado para retirar os hábitos? Os hábitos. É muito bom, tá? Se eu sempre como um chocolate depois do almoço, então de repente eu começo a criar outro hábito, porque senão eu vou restaurar o meu vício antigo. O que deve ser ajustado para desconectar o atendido de sentimentos que podem restabelecer o vício? Eu bebo para esquecer o quê? O que? As minhas lembranças dolorosas. Então vamos tirar as lembranças dolorosas. Elas não vão mais ser tão dolorosas. Elas vão fazer parte de um passado que já passou, né? As programações inconscientes, né? Eu não sei porquê, mas quando eu vi já estava lá, já fiz, já acendi o cigarro, já fiz, tá? E outros seres com o mesmo vício. Às vezes a gente precisa mesmo cortar amizades, às vezes a gente precisa rever com quem a gente está tendo tanto vínculo. Por quê? Porque vai nos puxar para baixo. É simples, né? Não vai dar certo. E tudo para que a nova frequência se estabeleça. Um vício, às vezes, ele é capaz de privar o nosso livre-arbítrio de uma forma muito profunda. Por quê? É uma coisa que nos faz mal, mas a gente não consegue deixar de fazer. Então, tá privando o livre-arbítrio, é uma forma de obsessão. Quando a gente trabalha com obsessão, é isso. Eu não decido por mim. Alguém vem, passa na minha frente e me diz o que eu tenho que fazer. Então, quer dizer, para retirar essa privação do livre-arbítrio, eu preciso fazer aqui perguntas extras, que não são só essas são exemplos, né? E o que mais a mesa pode tratar, né? Doenças recorrentes, câncer, dores do corpo, depressão, ou energias negativas, né? Dentro da casa, do carro, no terreno onde você mora, de objetos magiados, objetos com intenções ruins, né? Para limpar a sua frequência, para receber um novo ciclo bom da vida. Às vezes a gente tem um projeto, mas às vezes a gente tem tantas crenças de que a gente não é capaz, de que não vai dar certo, de que não merece, tá? Por último, né, eu sempre encerro a sessão, eu faço o agradecimento e a entrega sempre para o amparo espiritual.
Por quê? Porque se eu peço aqui desde o começo, né, para que as equipes espirituais ajudem, porque nós não somos só corpo e mente, nós temos espírito também, mas quem vai cuidar da parte espiritual, né? Então, nós precisamos de alguém que pode mais do que nós, vamos dizer assim, tá? Então, eu sempre faço a entrega, tá? E a entrega é assim, ó. Agradeça toda a proteção que tivemos. Quem? Eu e a pessoa que foi atendida. Agradeço pelo bem que pude fazer hoje e me comprometo a ser um instrumento cada dia melhor da graça divina. Entrego toda essa sessão nas mãos de Jesus, da querida mestra, dos anjos e dos mestres espirituais, para que ocorra sempre o melhor para a pessoa atendida e para mim. E assim, libertos e restaurados, possamos libertar, amar e cuidar. Encerro agora a sessão com a proteção divina sobre todos nós. Esse é o encerramento, tá? Como você pode agendar? Você pode comentar aqui embaixo que eu envio o link do formulário. O formulário tem todas as perguntas, tem aquilo que eu preciso para atender direito você, e daí você faz o compromisso, a gente agenda e tá feito, né? Vamos dizer assim, é só fazer o atendimento. E que garantia você tem, né? Gente, acompanha lá o meu perfil, acompanha as coisas que você vai entender que o trabalho que eu faço é sério, é comprometido, tá? Tem aqui no canal do YouTube também muitas coisas, tem o site, tá? vidasensacional.com e tem o link de pagamento pela Eduz também, se sentir mais à vontade, né? Pagar pela Eduz, a mesa tá lá também, tá? Gente, a mesa faz 150%, mas se você não fizer a sua parte, você vai de novo entrar em sintonia com entidades, né, em trevas semelhantes ou piores, né? Vai assinar novos contratos prejudiciais para quem? Para você mesmo, né? E a mesa vai indicar o que precisa fazer para manter essa sintonia alta, tá? Aí depende de cada caso, depende de cada situação, depende de cada um. Porque a mesa é sempre um trabalho, vamos dizer assim, manual, personalizado, é sob medida para cada um. Então é isso, espero que vocês tenham gostado de conhecer essa mesa e até o próximo vídeo.